Então, irmãos, aí acende a luz para ficar bom. Então, vamos agora para o nosso profeta. Aí pode. Isso. Vamos para o nosso profeta propriamente dito. Hoje, o profeta Oséias. O que acontece? Pouco se sabe desse profeta, mas ao que tudo indica que ele era de Samaria, onde que ele vai exercer aqui, dentro do livro, grande parte do seu ministério. E mais tarde, quando o povo ele é exilado, é levado pelos assírios, aí ele retorna para a Judéia. Esse profeta, o profeta Oséias, ele está profetizando para o reino do norte. Ele está mais ou menos ali no ano 750, 710. Ou seja, esse é um profeta que prenuncia, ou seja, ele está antes da queda de Israel, e ele também está vivendo a queda. Então ele está, na sua história aqui, ele está falando, vai dar ruim, ele está avisando. E aí, eu falei, deu ruim. Então ele está aqui. E aí, esse é um profeta também que ele faz duras críticas ao seu povo. Porque a trágica história do Reino do Norte, ela já começa logo na divisão dos reinos. Com Jeroboão, ele fazendo algo terrível, que é afundando o povo na idolatria. Jeroboão vai começar um negócio que vai afundar o povo na idolatria, porque ele vai estabelecer, tanto em Dan quanto em Betel, bezerros de ouro, para que o povo não precisasse ir para Jerusalém adorar a Deus. E isso vão ser coisas que os seguintes reis vão continuar promovendo. E aí um dado importante é que o Reino do Norte vai ter 19 reis, e nenhum deles vai ser fiel a Deus. E aí por isso, e que Oséias, e não só ele, todos os profetas, ele vai ter uma fala muito dura e muito negativa contra os reis. E eles vão tratar a monarquia como fruto da ira de Deus. Então isso é muito importante na leitura dos profetas. E aí Oséias ele vai iniciar o seu ministério profético nos últimos anos do reinado de Jeroboão II. E aí a história do reinado de Jeroboão II é interessante para a leitura de Oséias, porque com o seu governo, o povo ele desfruta de uma breve e rápida estabilidade e prosperidade. Só que essa prosperidade que eles vão viver, ela vai ser mais negativa do que positiva, porque essa prosperidade vai vir acompanhada de mais idolatria, mais injustiça social, e vai ser seguida de trágicas mudanças nos governos. Porque Jeroboão II ele vai governar cerca de 30 a 40 anos. Os 30 anos seguintes vão levantar 6 reis, você vê, em 30 anos levanta 6 reis, um período curto, 4 deles vão tomar o trono à força, sem direito nenhum. E um desses reis vai ser o rei Peca, que vai unir a Damasco, e olha para você ver, vai declarar guerra contra Judá. A Assíria, vendo esse movimento, vai se juntar a Judá, e com isso vai prevalecer sobre Israel, levando Israel vai deportar Israel para a Assíria. E aí quem vai suceder esse rei Peca, olha, você vê que irônico, vai ser um rei chamado Oséias também. Então a gente vai ter o profeta Oséias denunciando o governo do rei Oséias. E aí, o rei Oséias, o que ele vai fazer? Ele vai negar continuar pagando impostos para a Síria. E isso vai levar a guerra às últimas consequências, ao desaparecimento completo de Israel. Então vai ser por essa série de tropeços dos reis e dos governantes que os profetas eles vão ser tão duros, vai chegar no céu, viu? A irmã já está direcionando nós lá. Por isso que os profetas eles vão ser tão duros com os seus governantes, por causa dessa série de tropeços. E aí, irmãos, profeta é aquele que coloca o dedo na cara dos reis, e denuncia os abusos e os desvios dos reis contra Deus e contra o povo. E aí é por isso, irmãos, cabe aqui falar, e me perdoem a crítica, a igreja evangélica, que nos últimos anos perdeu seu papel e função profética de apontar o dedo na cara dos governantes. Por quê? Porque passou a andar de mãos dadas com os reis, com os governantes. E aí cabe a crítica tanto aos fundamentalistas de direita quanto aos liberais de esquerda. A igreja, ela não pode se associar a nenhum partido político, porque isso vai colocar em descrédito a função profética dela. Então,
esse viés político nos profetas, ele é muito importante, porque isso vai afetar diretamente na mensagem do profeta. Porque vai ser essa série de tropeços e de vacilos dos reis que vão levar o povo para uma decadência moral e espiritual inexplicável. Uma outra coisa importante no Oséias aqui também é a idolatria, que é o culto a Baal. O que acontece? Quando os israelitas eles chegam à Palestina, eles formavam um grupo de pastores seminômades, onde eles imaginavam Javé como um Deus de pastores. Por quê? Porque cuidava deles nas suas migrações, guiava eles pelos caminhos, protegia contra as tribos e os povos vizinhos. E aí, quando eles vão chegar a Canaã, em certa medida eles vão mudar de profissão, porque agora eles vão se tornar agricultores. E aí o povo, com uma escassa formação religiosa, com uma ideia meio imperfeita a respeito de Deus, eles não podiam conceber que aquele Deus de pastores podia agora ajudar eles a cultivar a terra, fornecendo chuva, garantindo estações. E é por causa disso que vai se difundir no meio do povo o culto ao Deus cananeu, a Baal. Porque Baal, ele era o senhor da chuva, o senhor das estações, que proporcionava a fecundidade da terra. Então os israelitas vão aceitar esse Deus, apesar do seu culto ser totalmente imoral. Tanto que tinha a prostituição no culto. Então, Javé vai continuar sendo Deus de Israel, mas quem satisfazia o povo no fundo era Baal. Javé vai continuar sendo Deus deles, mas quem satisfazia era Baal, porque era Baal que fornecia pão, água, linho, vinho, azeite. Quando eles tinham essas coisas, eles não agradeciam a Deus, eles agradeciam a Baal. E isso em qualquer outro país seria tolerável, porque no geral as nações elas eram politeístas, elas assumiam mais do que um Deus nos seus cultos. Só que Javé, ele não tolera esse tipo de competição. Então essa vai ser um dos motivos da crítica dos profetas para o povo. Então, é em meio a essa história, a esse contexto, que o profeta ele vai fazer duras críticas tanto ao povo, quanto para os sacerdotes e também para os reis. Tudo girando, irmãos, em torno da idolatria. Idolatria é o principal tema do livro. Idolatria, seja ela cultural, seja ela política. Porque vejam bem, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça, tentem ler nas entrelinhas. Porque o que está acontecendo aqui? O povo está passando por um período conturbado. Muitas convulsões, A sobrevivência da nação está em jogo. Por quê? Porque outros povos estão cercando Israel e querendo o território. Então o povo vai começar a se sentir ameaçado. E aí há parênteses, A igreja ela começa a se sentir ameaçada. Fecha parênteses. E aí eles vão começar a buscar salvação fora de Deus. Eles vão começar a se agarrar às grandes potências da época. O Egito, a Assíria. Por quê? Porque são essas potências que vão poder oferecer para o povo cavalo, carro, soldado, aí há parênteses, liberdade de culto, pautas que defendem o cristianismo. Então aí eles vão enxergar essas figuras como sendo uma luz no final do túnel. E aí vão colocar elas de fato no status de Messias. E aí literalmente. E aí para ser mais claros aqui, o nosso antigo presidente era o Jair Messias Bolsonaro, e de fato ele foi levantado no status de Messias. E foi visto como uma figura messiânica que ia resolver o problema do mundo. E aí Israel, Israel, ele passa a depositar a sua confiança nas forças políticas, como sendo meios redentores dos seus problemas e das suas mazelas, ao invés de confiarem em Deus. Então, qualquer semelhança não é mera coincidência. Mas, enfim, percebam o quanto que é pertinente e atual a leitura dos profetas. É por isso que dizemos que os profetas eles são hermeneutas do seu tempo. Por quê?
À luz da leitura que eles fazem do mundo à sua volta, eles vão convidar o povo a ler a história de um outro ângulo, a ver a história de um jeito que eles não estavam vendo, a enxergar aquilo que eles não estão vendo. Por isso, os profetas, eles são portadores da voz de Deus no meio da comunidade, exortando, consolando e motivando o povo a viver uma vida que glorifique a Deus e que manifeste o seu bom caráter e o seu bom propósito. E se eles fizessem isso, né, se Israel fizesse isso, aí sim eles seriam luz do mundo e sal da terra. Então esse pano de fundo aqui, né, político, ajuda muito a gente a ter uma leitura mais cuidadosa e mais atenta com os profetas, e principalmente com Oséias. Bom, e aí eu sei que vocês gostam de uma tretinha, então se a tretinha que vocês gostam é a tretinha que a gente vai ter. Porque o texto de Oséias, ele tem uma treta aqui teológica, que gira em torno dos 3 primeiros capítulos do livro. Não sei se vocês já leram, mas existem diferentes interpretações e diferentes perspectivas do que de fato se trata a relação de Oséias e Gomer, sua esposa. Porque o que ocorre aqui no primeiro capítulo é que Deus pede para que o profeta se case com uma prostituta. Está lá no capítulo 1, versículo 2. Encontre uma prostituta e case-se com ela. Então a discussão ela vai passar pela moralidade da ordem divina, né? Como que Deus vai pedir uma coisa tão absurda assim, né? Algo tão imoral. Então a gente vai ter diferentes interpretações sobre o que se trata essa relação aqui. E aí eu trouxe 4 delas, olha, eu trouxe 4, fui generoso, tem mais, mas eu trouxe 4 delas aqui, 4 respostas diferentes para esse problema. Alguns vão dizer que os 3 primeiros capítulos do livro, eles não são literais. Então, isso aqui, os 3 primeiros capítulos, não passam de uma ficção, onde Oséias ele inventa uma história para denunciar o pecado do povo e exortar quanto ao pecado do povo. Então, não é literal, é uma ficção, é uma história que Oséias vai inventar. Bom, uma outra teoria, alguns vão dizer que Deus realmente ordenou que o profeta se casasse com uma prostituta. Por quê? Qual a finalidade? Para que o profeta ele pudesse proclamar por meio da sua vida uma mensagem visceral, ou seja, uma mensagem muito íntima, muito profunda. Porque com isso a mensagem, né, ia gerar mais impacto. Outros já vão dizer que Gomer ela não era prostituta, mas que ela se tornou prostituta. Ou seja, ela era uma jovem comum, mas que no futuro ela abandonou Oséias e foi casar com outro homem. Outros vão dizer que Gomer ela era prostituta no sentido do próprio texto. Porque o texto vai tratar o adultério, ele vai equiparar, né, o adultério com a idolatria. Vai comparar o adultério com a idolatria. Porque o que é o adultério? O adultério, né, é a quebra da aliança, é a quebra da intimidade. Porque a relação de intimidade, de afeto que era para você ter com o seu cônjuge, com o seu parceiro, ela é quebrada na relação ilícita com o outro, certo? Então, em Oséias, o que o Oséias está falando no seu texto é que o povo cometeu adultério contra Deus. Porque a relação de intimidade que era para eles ter com o seu Deus, o povo era para ter com o seu Deus, essa relação de intimidade ela é quebrada na adoração a outros deuses. Com isso, Gomer, ela assim como qualquer outra jovem de Israel, ela era prostituta. Por quê? Ela não tinha apenas Yahvé como seu Deus, mas Baal e tantos outros. E aí aqueles que vão adotar essa perspectiva vão identificar um ponto de contato entre o texto e a linguagem de Oséias e João capítulo 4, que é quando Jesus conversa com a mulher samaritana e fala com ela, vai lá e chama seus maridos, ou seja, chama os seus deuses, os seus ídolos. Jesus, naquele momento, ele estaria denunciando o pecado de adultério daquela mulher, ou seja, a sua idolatria. E aí algo muito comum para uma mulher samaritana do Reino do Norte. Então, a partir dessa quarta aqui, se conclui que Oséias, sim, ele casou com uma prostituta, acatou a ordem divina, casou com uma prostituta, mas nesses moldes. Mas e aí? Qual que é a melhor interpretação? Se vira, faz a análise do texto aí e vê o que faz sentido para você. Mas fato é
é que seja lá qual vai ser a interpretação que você vai escolher, eu joguei, né, águas quentes, né, agora eu vou jogar águas frias, né, para dar uma acalmada na conversa. Então, seja lá qual vai ser a interpretação que você vai escolher, seja ela figurada, literal ou fictícia, a função desse evento, dessa história, dessa narrativa, é para, a partir dela, denunciar o grave pecado de Israel e revelar o propósito de Deus com o seu povo. Então, os 3 primeiros capítulos do livro, eles são uma espécie de resumo de toda a obra, onde a partir de uma ação simbólica ou de uma metáfora, é ilustrada aqui a aliança de Deus com o seu povo. E como nessa relação, Israel tem quebrado seus votos e compromissos com seu esposo. E aí, sobretudo, como Deus, o marido, ele responde à infidelidade da sua esposa. Então, Deus, como marido, ele foi e continua sendo traído recorrentemente quando Israel quebra a aliança sinaítica, né? Aquela aliança que foi estabelecida lá no Sinai. Assim como Gomer quebra a aliança matrimonial. Então, ambos na história, tanto Yahvé quanto Oséias, eles sofrem pelo pecado da sua esposa, pelo pecado das suas amadas. Então, no fundo, é isso que a história está ilustrando. E aí, aqui no capítulo 1, o que a gente vai ter? A gente vai ter narrado aqui os nomes dos 3 filhos de Gomer, onde que eles vão estar fazendo o quê? Qual que é a função dos 3 filhos aqui de Gomer? É prenunciar, ou seja, avisar do julgamento de Israel. Então, o primeiro filho está dizendo respeito a um julgamento ainda maior do que o narrado em Reis. Então, aqui ele está retratando de um evento que aconteceu lá em 2 Reis. A segunda filha está falando de uma rejeição que o Reino do Norte vai sofrer por causa da sua idolatria e por causa da sua infidelidade. E o último filho está falando da rejeição que Israel vai sofrer conforme a aliança do Levítico e do Deuteronômio já havia narrado. E aí, o final do capítulo 1 e o começo do capítulo 2, ele tem uma mudança drástica de fala. Porque o capítulo 1 são duras advertências e agora a gente tem uma mensagem escatológica de esperança, de restauração, de salvação. Agora, no início do capítulo 2 até o versículo 13, aí retoma as advertências e agora quem assume o papel principal são os filhos de Gomer, que agora vão assumir a defesa em favor do seu pai contra os pecados da sua mãe. E aí é nítida aqui a metáfora para a relação de Deus, o povo e os seus ídolos. E o que se espera dos remanescentes fiéis. E, claro, o que vai acontecer caso eles não se atentarem, não derem ouvidos às exortações de Deus. O final do capítulo 2 vai continuar com a metáfora conjugal, só que aqui agora a gente vai ter o amante atraindo de volta a sua esposa, ou seja, Deus vai restabelecer a sua aliança com o povo e vai estabelecer novamente abundância e paz. Por fim, o capítulo 3 tem o tema-chave do livro, que é a relação de amor do marido pela esposa, apesar das suas falhas e dos seus pecados. Ou seja, Israel sim, ele vai sofrer suas consequências, ele vai para o exílio, mas mesmo assim, apesar deles continuarem infiéis, Deus vai cumprir as suas promessas e vai abençoar o povo. Esse é o resumão aí de toda a história. E de tudo aquilo que eu citei aqui, tudo aquilo que lendo o profeta, estudando, eu consegui encontrar, de tudo que eu li, de tudo que eu estudei, 3 coisas me chamaram muita atenção e eu gostaria de dar destaque aqui para a gente poder encerrar essa primeira parte aqui, da nossa série de mensagem, a parte dos 12 profetas. E a primeira coisa que eu queria dar destaque, ela está no capítulo 4, e aí se vocês estiverem no Oséias, vamos ler juntos. Está no capítulo 4 de Oséias, o versículo 1 a 3. Eu estou lendo a mensagem, tá? Diz assim, 4, 1 a 3. Atenção todos os israelitas, mensagem do Eterno. O Eterno está acusando toda a população. Ninguém é fiel, ninguém ama, ninguém sabe coisa alguma a respeito de Deus. Ficam xingando, mentindo, matando, roubando, o sexo é desenfreado, é pura anarquia, é assassinato atrás de assassinato.
e por causa disso a terra chora, e tudo nela está vestido de luto. Os animais no campo, as aves no céu e até os peixes no mar estão abatidos, sem ânimo para viver. Primeira coisa que eu queria destacar aqui para a gente é que a idolatria, ela aliena e ela também é alienante. A idolatria, ela é o grande pecado na Bíblia Sagrada. De Gênesis a Apocalipse é a idolatria. Eu já falei sobre isso outras vezes, mas é sempre bom a gente reforçar. Quando Deus ele cria o mundo, no 7º dia ele descansa. Não é que ele estava cansado e precisou descansar, né? Claro que não. Deus não cansa. Mas é que agora, depois de tudo pronto, o Criador ele pode desfrutar da sua criação. E aí ele vai colocar o ser humano como alguém que iria preservar a ordem estabelecida. Por que o ser humano? Porque o ser humano ele possui dentro de si a imagem do Deus Trino, ou seja, ele possui dentro de si os atributos do seu Criador, como por exemplo, inteligência, senso de beleza, aí uns nem tanto, né? Mas possui beleza, senso de organização, prudência. Então, por isso, o ser humano teria a plena capacidade de refletir o sábio e amoroso cuidado de Deus sobre o mundo. Isso é adoração, porque adoramos a Deus quando possuímos e de fato manifestamos a imagem daquele que nos criou. Quando reconhecemos a nossa insuficiência e a nossa dependência de Deus, agindo com a consciência de que só existimos porque Ele nos soprou o fôlego de vida, isso é viver em louvor a Deus. O homem não peca porque ele comeu uma frutinha. Ele peca porque ele agora não queria mais depender de Deus. Deus, ele era parceiro com o ser humano na criação, no Éden. Então era através dessa relação que o ser humano crescia em graça e em conhecimento. A astúcia da serpente está em manipular a fala de Deus, fazendo com que o homem deixasse de conceber Deus como seu parceiro, para o conceber agora como seu inimigo. Como assim Deus não quer que eu conheça o bem e o mal? Eu posso seguir meu caminho sozinho, eu não preciso dele. Então o ser humano ele busca independência, onde ele próprio agora quer seguir o seu caminho. E aí, quando nos esquecemos de Deus, é um caminho de morte. Porque se é Ele que nos fornece vida, nos soprando o seu fôlego, buscar autonomia é o mesmo que perder a identidade, é o mesmo que se desligar da tomada, é o mesmo que morrer. E aí, no relato de Gênesis, a gente percebe que o efeito ele é cascata, né? Como a alienação de si, ela tornou alienante. Porque agora as relações do humano, né? Tanto com o mundo à sua volta, quanto com o seu igual, já não é mais a mesma. Porque agora a terra ela já não retribui mais com facilidade o trabalho impresso sobre ela. Agora o humano ele olha para si e se percebe nu. Ou seja, ele percebe a dimensão caída do seu ser. Agora ele percebe a sua insignificância sem o seu Criador. A dimensão de parceria, né, de mutualidade, de afeto que existia entre os humanos, agora é tomada por ódio, inveja, caos, e aí é seguida por vários assassinatos. E perceba que é isso que Oséias está retratando no seu texto aqui, em 4, do 1 ao 3. Como a idolatria aliena e torna alienante. Porque essa alienação que é pessoal e individual, ela reverbera coletivamente e gera impactos, inclusive, no mundo à nossa volta. A gente precisa parar de achar que idolatria é só aquilo que os católicos fazem, né? Se curvando a imagens. A gente precisa olhar para dentro da gente mesmo e analisar e ver quando e onde a gente tem buscado autonomia. Porque será que existe alguma dimensão do seu ser, alguma dimensão aí no seu dia a dia, em que você vira para Deus e fala assim, não, Deus, está tranquilo, pode deixar que agora eu sei do que eu estou fazendo, pode deixar comigo aqui que eu toco, daqui a pouquinho você entra. Porque às vezes é isso que a gente mostra nas nossas orações.
Porque a gente vira para Deus e fala assim: Deus, eu preciso desse emprego. Deus, me ajuda a passar nessa entrevista. Deus, me dá esse carro. Aí Deus olha de cima e fala assim: ué, mas quem disse que eu quero te dar isso? Quem disse que você precisa disso? Você está querendo decidir o que é melhor para você? E aí, o que a gente precisa fazer, de fato, irmãos, é aprender a descansar em Deus e confiar que Ele vai cuidar de nós. Deixar de fato que Ele governe e reine sobre as nossas vidas. Porque a idolatria, isso é, né, o não reconhecimento do nosso pertencimento a Deus, tem nos levado a essa alienação pessoal e coletiva. Porque se a gente não sabe quem nós somos, tampouco para o que somos. A igreja ela precisa despertar da sua idolatria. Porque a terra ela tem gemido as mazelas que a idolatria tem causado nesse mundo. E ela geme aguardando ansiosamente para que os filhos de Deus eles se manifestem. Porque, sem sombra de dúvidas, aqueles que se alimentam da árvore da vida, que é a cruz de Cristo plantada no Monte Calvário, esses sim devolvem em louvor e adoração o cuidado devido e o respeito devido que esse mundo merece. Então, onde aí sim a gente vai deixar de ser alienado, vai deixar de ser alienante, e a gente vai iluminar esse mundo com uma nova forma de viver, radiando de fato vida, radiando justiça, esperança e amor. Então, irmãos, primeira coisa, que Deus nos liberte da nossa idolatria. Segunda coisa, está em Oséias, capítulo 4, versículo 6. Oséias 4, 6 diz o seguinte: meu povo está arruinado, porque não sabe o que é certo, nem verdadeiro. Vocês viraram as costas para o conhecimento. Aqui, o que eu quero que vocês entendam? Que a gente precisa aprender a separar os pastores dos lobos. E por que eu estou falando isso? Aqui a gente tem um dos versículos mais conhecidos do texto de Oséias. Em outras versões, e aí todo mundo agora vai identificar, o texto diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E é um dos textos mais conhecidos do livro, e é um dos textos mais mal citados do livro. Porque geralmente esse texto ele é usado numa espécie de xingamento, né? De dura, onde os pastores, né, os líderes, chegam aqui, né? E aí tá vendo a igreja faltando no culto, né? Faltando nos estudos. E aí dá uma dura, né? Vocês não estão querendo saber de nada, é por isso que o mundo está do jeito que está. É por isso que a igreja está do jeito que está. O povo perece porque falta conhecimento. É ou não é? Então vira para o irmão do seu lado e fala assim: é isso mesmo. Então, só que aqui, irmãos, a crítica, ela não é para o povo. A crítica, ela é para o sacerdote. É como se Deus estivesse dizendo assim: ô Rodrigo, você acha que a igreja ela está fria, que a igreja está desanimada? Então, a culpa é sua. O povo perece por falta de conhecimento porque você não está ensinando direito. É porque você, por meio da sua vida, você não está inspirando o povo a buscar a Deus. Não está inspirando o povo, por meio da sua vida, a estudar a palavra de Deus. É essa crítica que o profeta está fazendo aqui. E aí, antecipando o culto dos líderes, né, me deixa dar uma puxada de orelha, se é que eu posso. Mas a gente precisa parar de achar que o problema está sempre no outro, né? Que o problema está sempre no mundo lá fora. A gente precisa, às vezes, olhar para dentro de casa, fazer uma varredura e fazer a oração que o salmista nos ensinou. Deus, sonda em mim e vê se há em mim algum caminho mau. John Goldgate, ele vai fazer uma tradução interessante desse texto. Porque o que todo mundo conhece como o meu povo perece porque falta conhecimento, ele vai traduzir como o meu povo perece por falta de reconhecimento. Porque ele vai dizer que verdade, conhecer a verdade, não é uma questão de compreensão teológica, não diz respeito a uma elaboração racional, né, teórica da mente humana. Ele vai dizer o seguinte: pelo contrário, tem a ver com um conhecimento que se inclina por natureza à transformação e à integridade do ser. Esse conhecimento envolve um reconhecimento que, por sua vez, implica um compromisso de vida.
Então os sacerdotes, eles deveriam conduzir o povo a um reconhecimento de Javé por meio da sua vida e de ensino. Só que eles não estavam executando a sua vocação, muito pelo contrário. Em alguns aspectos aqui, eles inclusive vão incentivar o povo a buscar outros deuses, vai impedir o povo de voltar a Javé. Então, irmãos, com urgência a gente precisa aprender a separar os pastores dos lobos. Os pastores, eles vivem uma fé encarnada. Lobos vivem uma fé espiritualizada. Pastores constroem vínculos de interdependência. Lobos aprisionam em vínculos de codependência. Pastores ajudam ovelhas a se tornarem adultas. Lobos perpetuam infantilidade. Pastores alimentam ovelhas. Os lobos alimentam das ovelhas. Com isso, irmãos, que Deus ele tenha misericórdia de nós e nos conceda pastores que têm cheiro de ovelha, que produz teologia de joelhos, que o labor teológico ele deixe de ser tão subjetivo e passe a tocar o chão da vida, nos ajudando a lidar com os dilemas e os problemas do dia a dia. E mais, irmãos, que a gente possa, que eu seja esse tipo de líder, que você seja esse tipo de líder, que a Igreja Batista Cenáculo da Graça seja essa comunidade inspiradora. Amém? E por fim, para a gente finalizar, Oséias capítulo 11. Oséias capítulo 11, de 8 a 9. O texto diz o seguinte, Oséias 11, 8 a 9. Mas como eu poderia desistir de você, Efraim? Como iria simplesmente deixar você ir, Israel? Eu não poderia deixar você ser arruinada como Adimá, ser devastado como a infeliz Zebuim. Não consigo nem sequer pensar uma coisa dessas. Minhas entranhas se contorcem em protesto. Vou deixar a raiva de lado antes de fazer qualquer coisa. Eu não vou destruir Efraim. E por quê? Porque sou Deus, não homem. Eu sou santo e estou aqui exatamente no meio de vocês. Irmãos, terceira e última coisa. Descanse na infinita bondade e misericórdia de Deus. Esse livro, sobretudo, ele é sobre a graça de Deus. Porque após inúmeras críticas, inúmeras denúncias do profeta ao povo, aos sacerdotes, aos reis, torna-se inevitável o castigo. A ruína vai vir, o povo vai perecer, o exílio vai chegar. Só que o castigo, ele não é a palavra final do livro. O que triunfa é o amor de Deus, que acolhe a sua esposa, ainda que ela não esteja, totalmente arrependida. É sobre isso que fala o capítulo 2 e é sobre isso o capítulo 11. Aqui, no capítulo 11, a gente tem um poema que expressa uma espécie de luta interna de Deus consigo mesmo, onde o amor, ele vence. A misericórdia, ela triunfa sobre a fúria. O acento da narrativa, ela recai totalmente sobre o amor gratuito de Deus. A mensagem de Oséias, ela tem algo desconcertante, porque ela vai quebrar com aquela lógica religiosa que é pecado, conversão e depois o perdão. Oséias vai nos revelar que graça não é coisa do Novo Testamento. Porque aqueles que vão ler o Novo Testamento e vão ver passagens do tipo como Deus demonstra o seu amor quando ainda éramos pecadores, ou nisso consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou. Quem lê essas coisas no Novo Testamento não deve achar que graça é coisa do Novo Testamento. Porque a gente vê no Antigo Testamento, de forma muito viva e ativa, essa manifestação da graça de Deus. Onde o perdão, ele antecede a conversão. Só que aí, claro, irmãos, a gente sempre precisa fazer um parênteses, não sei nem se isso é bom ou se isso é ruim, é que isso não significa que a conversão ela é desnecessária.
Mas o que ocorre é que agora ela se manifesta como uma resposta ao amor de Deus, e não como uma condição prévia para o perdão. Por isso, descansar na graça e na misericórdia de Deus, ela não te isenta de responsabilidade, nem com Deus nem com o próximo, claro que não. Só não te faz fazer as coisas tentando conquistar o amor de Deus. Porque descansar na graça de Deus é entender que Ele é o sustentador da harmonia que existe no mundo e que é Ele que nos fornece o fôlego de vida e que, portanto, você não possui nada dentro de você que pode por um segundo te manter de pé. Então, se existe alguma coisa boa que você faz, você não faz porque você é uma pessoa boa. Isso é pelo poder do Espírito. Isso é dom de Deus. Portanto, trabalhe, ore, haja com responsabilidade, tanto com Deus quanto com o seu próximo. Mas não confie na força do seu braço. Descanse no amor de Deus. Descanse na misericórdia de Deus, porque vai ser isso que vai triunfar. Não confie na sua justiça. Confie no amor e na misericórdia de Deus. Então eu gostaria de te convidar a ficar de pé. A gente já vai encerrar. E eu gostaria de te convidar a meditar aí na sua cadeira sobre o que foi dito aqui, principalmente sobre esses 3 aspectos: a idolatria, esse discernimento sobre pastores e lobos, essa vida que inspira pessoas, e a refletir sobre o amor de Deus, o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Vamos cantar uma canção aqui rapidinho, daqui a pouquinho a gente ora para a gente encerrar.